Nascidos no dia 10 de janeiro, o dia do olhar crítico. Os nascidos no dia 10 são, antes de mais nada, realistas, capazes de lançar um olhar penetrante na maioria das situações, fazer uma avaliação e agir conforme o necessário. Raramente se deixam levar pelo falso otimismo, pelos sonhos ou esperanças vãs, e são bastante orgulhosos de seu ponto de vista realista. Sensíveis ou não, os nascidos no dia 10 de janeiro não deixam a própria sensibilidade ou dos outros atrapalhar a expressão da verdade. Intransigentes em seus pontos de vista, não estão acostumados a dourar a pílula ou adoçar as palavras. As coisas simplesmente são do jeito que são. É pegar ou largar. Os nascidos no dia 10 podem, portanto, ser considerados grosseiros ou pouco diplomáticos, mas raramente desonrosos ou desonestos. Até mesmo seus desafetos têm que admitir que não praticam um padrão duplo. Aplicam o mesmo padrão rígido e inflexível a si próprios e aos outros. Não necessariamente intelectuais ou críticos, seus conflitos com os outros são causados principalmente por causa dos pontos de vista francos e atitudes intransigentes. Na verdade, a maioria dos nascidos nesse dia não hesitam em alardear opiniões impopulares ou em comportar-se de forma contrária às convenções, sobretudo quando sente que estas são injustificadas ou irracionais. Nem todos os nascidos no dia 10 de janeiro são exibicionistas ou vivazes. No entanto, alguns preferem não divulgar a sua visão não menos realista do mundo, ou talvez, de vez em quando, ficar em silêncio quando os outros falariam. Nesse silêncio, entretanto, podem estar fazendo o pior julgamento de todos, simplesmente por não concederem a sua aprovação, endosso ou entusiasmo. Os nascidos no dia 10 de janeiro não são avessos a papéis de liderança, mas dominar uma situação, até mesmo por baixo do pano, em geral, é suficiente para eles. No combate pessoal, seu estilo de ataque não precisa ser do tipo demolidor, que entra para decidir na primeira investida. São muito bons no contra-ataque e sabem como esperar as oportunidades, por terem o dom de provocar as reações desejadas nas pessoas. Com frequência, já começam em vantagem. Quando feridos por um adversário ou por um amigo, não deixam transparecer a dor que sofreram. Parece que pouca coisa surpreende os nascidos no dia 10 de janeiro e, de fato, gostam de viver como se estivessem preparados para tudo. No entanto, é claro, têm uma vulnerabilidade. Como todos no mundo, desejam ser apreciados e admirados por aqueles próximos a eles e talvez por um círculo maior também. Mas possuem pouca insegurança a esse respeito e, consequentemente, não demonstram abertamente a necessidade de serem amados. O respeito é algo diferente, entretanto. Isso eles exigem, talvez com demasia e frequência, de forma aberta. Um ponto fraco dos nascidos no dia 10 de janeiro é que sua sensibilidade fica ferida quando comparados desfavoravelmente a outros. Ciumentos, são propensos a revelar o seu calcanhar de Aquiles mesmo quando apenas indiretamente desafiados por seus rivais ou pelos concorrentes, ora sendo elogiados. Em tal caso, deveriam apenas aprender a rir, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Números e planetas. Os nascidos no dia 10 do mês são regidos pelo número 1 e pelo Sol. Os regidos pelo número 1 gostam de ser os primeiros no que fazem, que no caso dos nascidos no dia 10 de janeiro, com frequência, significa assumirem o controle de uma determinada situação. O Sol confere as qualidades de um ego afetuoso e bem desenvolvido, e uma orientação nitidamente humanista e positiva. No entanto, os nascidos no dia 10 de janeiro, como capricornianos, são também regidos por Saturno, que tende a enfraquecer bem como endurecer
a iluminosidade do Sol. Os regidos pelo número 1 possuem pontos de vista bem definidos e rígidos sobre vários assuntos. De fato, os nascidos dia 10 de janeiro podem ser extremamente teimosos. No tarô, os arcanos maiores da 10ª carta é a roda da fortuna, que simboliza a alternância da sorte, perdas e ganhos, os êxitos e os fracassos na vida. A carta significa um revés da sorte e ensina que nada há de permanente exceto a mudança. Saúde. Os nascidos no dia 10 de janeiro tendem a endurecer-se e adotar uma postura realista e antissentimental, talvez como forma de reprimir suas emoções e sensibilidade. Eles podem vir a sofrer todo tipo de rigidez psicológica e física, e à medida que envelhece, não apenas sofrem defeitos de postura, artrite e movimento muscular restrito, neuralgia e outros, como também pressão no peito ou prisão de ventre. Todos esses sintomas podem ser simbólicos de um tipo de armadura que precisa ser rompida, talvez em casos extremos por meio de terapias como reikiana, de renascimento e outros processos agressivos. Devem procurar manter-se vulneráveis e demonstrar abertamente seus sentimentos. A dieta dos nascidos no dia 10 de janeiro deve ser leve, divertida e colorida, ao invés de insossa e pesada. Uma casa bem iluminada, ensolarada é recomendada, se possível, com muito ar fresco. No que se refere a exercícios físicos, os nascidos no dia 10 de janeiro muitas vezes preferem atividades atléticas intensas e vigorosas, mas devem também considerar formas mais sociáveis de exercícios, tais como a dança. Um conselho: mantenha-se descontraído e divirta-se. Abaixe a guarda de vez em quando. Carregar toda essa armadura pode ser bastante cansativo. Assuma o lugar do carona de vez em quando e simplesmente aproveite a viagem. Permita-se precisar dos outros e deixar que precisem de você. Meditação. Pode-se abrir o coração por meios cirúrgicos ou espirituais. Pontos fortes. Firme. Realista. Pontos fracos. Insensível, defensivo e ciumento.